Olá, pessoal, tudo bem? Gente, hoje é dia 1º de junho de 2020 e desde a semana passada para cá, um conjunto de manifestações, por diversos motivos, estão acontecendo nas Américas e em alguns países da Europa. Nos Estados Unidos, houve um crime de racismo, mais um, e o país inteiro tem ido às ruas desde então, de modo ininterrupto, incendiando prédios, viaturas, brigando contra o sistema. Aqui no Brasil, está havendo um movimento anti o fascismo, anti a política, o modo como a política vem sendo feita na atual administração, e esses protestos, tanto contra o racismo como contra o fascismo, também têm acontecido em países da Europa, conforme estão chegando as imagens. Então, nos Estados Unidos, especialmente, parece que a coisa perdeu o freio, saiu de controle, e na verdade esses protestos não são apenas contra o racismo lá ou o fascismo aqui, é contra um modo de viver, contra um sistema de vida que há muitas décadas, talvez séculos, vem oprimindo tudo aquilo que é diferente, jeitos de expressão de pessoas dentro da sua diversidade de existir, dentro da diversidade humana. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Vamos lá? Meu nome é José Alberto, eu sou psicólogo clínico e atendo na cidade de Porto Alegre e também faço atendimentos online para brasileiros. E hoje eu estou acompanhado de um chá de gengibre, porque eu acabei me resfriando neste frio intenso aqui do Rio Grande do Sul. Gente, esses protestos que estão ocorrendo, vamos entender o planeta. O que está acontecendo com o planeta? No finzinho de 2019, ali por dezembro, surgiu um vírus, né, o Covid-19, causando essa doença terrível que tem ceifado tantas vidas. E isso se intensificou. Em março, a coisa meio que explodiu no Brasil, sendo que temos notícias de que o vírus já estaria circulando aqui, lá pelo mês de janeiro e fevereiro, mas as autoridades preferiram esperar o carnaval terminar para dizer que o vírus estava aqui. Afinal de contas, a economia era muito importante naquele momento, né? E não as pessoas, que coisa. Então, o mundo está vivendo uma pandemia que há muito tempo não unia tantos países de um mesmo modo. A última vez que os países estiveram unidos foi na Segunda Guerra Mundial. Antes disso, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial e, mais ou menos junto à Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a gripe espanhola, que também fez vítimas nas Américas e no Brasil. São poucos momentos da história humana em que os países todos se unem através de uma única experiência. E na história moderna, na história contemporânea, o que está unindo todos os países do mundo é o Covid-19. Essa pandemia que está aí levando tantas vidas de modo tão triste. Paralelo a isso, como se não bastasse, nas 2 últimas semanas houve esse crime de racismo nos Estados Unidos, que fez com que o país inteiro se levantasse contra o racismo, mas não é só contra o racismo, é contra um conjunto de opressões e injustiças sociais que negros, homossexuais, latinos e outros vêm sofrendo naquele país já há muitas décadas. Aqui no Brasil, nós estamos tendo desde 2016, na verdade antes, mas vamos colocar em 2016 como sendo um marco, um conjunto de transformações políticas que deixam as pessoas com alguma insegurança, com alguma incerteza, onde as declarações do atual presidente têm deixado as pessoas com raiva, indignadas, porque são declarações imbuídas, muitas vezes, de falta de respeito pela diversidade humana. O que está acontecendo? Como que nós podemos analisar isso sob o ponto de vista da psicologia analítica? Nós estamos vivendo a sombra coletiva. O mundo, a Terra, a sociedade moderna está sendo inundada pelas experiências da sombra coletiva.
E isso já aconteceu noutros momentos da história da humanidade. Vamos colocar aí a Inquisição, vamos colocar a Peste Negra, vamos colocar a Segunda Guerra Mundial. E agora, todo esse conjunto de eventos que estão ocorrendo, eles nos falam a respeito da sombra coletiva que está se derramando sobre esta humanidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a humanidade está a um passo de ter uma grande evolução no seu jeito de ser e de estar no planeta. Por quê? Porque o confronto com a sombra, o vivenciar da sombra, é o primeiro pré-requisito, é a primeira lição, é a primeira experiência que é exigida ou de um indivíduo ou de uma coletividade para que ele possa realizar o seu processo de individuação. Desse modo, nós podemos teorizar, será que não existe um processo de individuação coletivo, um processo que visa levar a humanidade a um outro nível de experiência, a um momento de expansão da consciência? O conceito de sombra foi muito trabalhado e muito explorado pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, e eu oriento meu trabalho pela teoria dele, e especialmente no livro A Natureza da Psique, nos parágrafos 408 e 409, e também na Psicologia do Inconsciente, no parágrafo 78, ele vai nos trazer algumas informações muito interessantes. O Jung fala, no parágrafo 408 em diante, que a sombra é uma experiência que o sujeito tem por inteiro. Não é só uma discussão intelectual consigo mesmo. Ele vivencia a sua sombra para conseguir ir em frente. Se ele não vivenciar a sombra, como ele fala, com o corpo inteiro, ele não vai em frente de um modo mais expandido, inteiro e completo. E Jung vai falar, no parágrafo 408 da Natureza da Psique, que os processos psíquicos se comportam como numa escala por onde desliza a consciência. Essa escala pode ser mais evoluída ou menos evoluída. Ela pode, muitas vezes, estar muito próxima a estruturas primitivas, instintos. E uma outra coisa que ele vai nos falar é que o confronto com a sombra, encontrar a própria sombra, acaba com todos aqueles comportamentos unilaterais que a gente vinha tendo. E o comportamento unilateral, quando eu tenho ações extremamente egoístas, baseadas naquilo que eu quero fazer, sem me preocupar com as pessoas ao meu redor ou com o meio ambiente, isso é uma atitude unilateral, egoísta, limitante e que vai gerando diversos conflitos que vão alimentando a minha sombra pessoal. E isso vai causar diversos problemas e dificuldades para a minha consciência, para o meu psiquismo e para a minha vida ordinária, de um modo muito objetivo e claro. E encontrar a sombra é uma oportunidade, é uma chance de eu remover esse comportamento unilateral e compreender tudo aquilo que vem me atrapalhando, me impedindo de seguir em frente de um modo melhor, me tornar um ser humano melhor. O Jung vai falar no Psicologia do Inconsciente, parágrafo 78, que a sombra, por ser reprimida, quando ela é reprimida, ela impede, desse modo, que haja o encontro dos opostos. E para, de novo, que nós consigamos nos tornar seres mais completos e melhores, é necessário que haja o confronto dos opostos. Então não adianta reprimir a sombra e negar a sua existência. Isso apenas causa problemas na nossa caminhada evolutiva. Eu fiz um esquema, bem como aula, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Vai aparecer aqui no canto para vocês esse esquema. Do que ele trata? É um PowerPoint, onde nós temos aqui a questão da estrutura psíquica, do self e também da sombra. Claro que eu vou falar apenas de uma parte do psiquismo, do inconsciente, né, não de todas as estruturas. Então vamos lá. Nós temos a mente humana e o ego. Vamos fazer de conta que a mente e o ego estão sendo representados por aquele cérebro cor-de-rosa, que está aqui do lado. Então, esse pequeno cérebro cor-de-rosa representa simbolicamente, tá, gente? O nosso ego. Tudo aquilo que eu sei a meu próprio respeito. Nós temos também um inconsciente pessoal.
aqui representado por esta esfera, esse círculo cinza. Então, tudo aquilo que eu não sei a meu próprio respeito, ou que eu esqueci, ou que eu reprimi, ou que eu recalquei, desde que eu existo enquanto indivíduo, está nessa esfera cinza. Depois, nós temos lá no inconsciente o self. O self, ele é o modelo perfeito de humanidade que eu trago dentro de mim. Eu, Alberto, o meu modelo perfeito de humanidade, tu tens o teu e cada pessoa tem o seu. Já aqui, nós entendemos que não tem como existir um único modelo do ser humano, ou um único modelo para toda a humanidade. Pode até haver mais ou menos um padrão, mas cada indivíduo é único, porque o seu modelo pessoal de humanidade é único. Buenas, temos ali o self. Depois, o que acontece? O ego, ele quer se tornar aquilo que o self é. O ego, ele quer se tornar algo melhor. Ele até não sabe o que é, mas está lá no modelinho do self. Então, o ego faz um movimento natural de ida até o self. Quando o ego faz esse movimento, através de um conjunto de processos que eu não vou agora aprofundar aqui, mas que está no outro vídeo meu aqui, que eu vou deixar o link aqui em cima para vocês verem, o self vai então fazer um movimento contrário, para aproximar-se do ego, para que o processo de individuação ocorra na estrutura biológica e na consciência, na estrutura do ego. Ok? Bom, isso então nós chamamos de processo de individuação. O ego faz o movimento até o self, para que o self venha e tome conta do ego. Ok? Só que nisso daí tem um detalhe, um detalhezinho. No meio do caminho existe a sombra. Nós não temos como chegar até o self sem passar antes pela experiência da sombra. Aqui eu vou usar duas imagens arquetípicas para te explicar melhor isto. Ok? E nós, psicólogos que orientamos nosso trabalho pela teoria de Carl Jung, podemos ver imagens arquetípicas em tudo que existe no mundo. Eu vou usar aqui duas imagens do tarô. A imagem da Lua e a imagem do Sol. Notem a numeração. A Lua é o número 18 e o Sol o número 19. Ou seja, nas experiências arquetípicas que o sujeito tem que ter, ele não tem como chegar no Sol sem antes passar pela Lua. A Lua é aquilo que está oculto, que está escondido, que está obscurecido. Ela não tem luz própria. Ela rouba a luz, ou copia a luz, ou reflete a luz do Sol. O que acontece? Eu preciso enxergar a escuridão que tem dentro de mim para, a partir dessa experiência, com a minha escuridão, eu conseguir vivenciar o sol do self por inteiro. Se eu não conseguir ter a experiência da Lua de um modo completo e inteiro, eu não vou conseguir ver o sol. Porque é aquela velha história. Se eu jogar uma luz muito intensa sobre alguém que viveu na escuridão durante tanto tempo, longe de beneficiar, vai só prejudicar a pessoa, talvez até matá-la, ou cegá-la para sempre. Então, esse indivíduo tem que se fortalecer através das experiências da sua própria escuridão. O que a humanidade está vivendo hoje com o coronavírus, com os protestos antirracismo nos Estados Unidos, os protestos antifascismo no Brasil? A sombra, a Lua. A humanidade está vivenciando a Lua para, no próximo nível, aqueles que conseguirem passar para o próximo estágio conseguirem uma integração total na experiência arquetípica Sol, ou seja, o Self. A humanidade está num caminho de evolução. Ela vai encontrar o próprio Self, o Self coletivo. Ela vai ter, de um modo coletivo, a experiência Sol. Mas para isso, ela tem que primeiro lidar com a própria escuridão. Nós não temos como seguir em frente sem isso. Será que tu tem estrutura para lidar com todas as coisas horrendas que existem no teu inconsciente? Será que a humanidade vai ter sabedoria suficiente para lidar com todos os horrores que ficaram escondidos até então? Então o que a gente pode esperar para esse momento da história humana? As pessoas falam muito, vai ter muitas denúncias. A denúncia não é o mais importante. A denúncia ela revela o que estava oculto. Lua, escuridão. Então, nós podemos esperar para os próximos meses, se
nós estamos realmente vendo o derramamento da sombra coletiva sobre a humanidade, o revelar de um conjunto de informações que até então ficaram escondidas para a humanidade ou que nunca lhes foram entregues por inteiro. Aí a gente vai cair naquelas coisas das teorias de conspiração, e eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas vamos esperar as próximas semanas e os próximos meses para ver isto. Na próxima parte, nós vamos ter o produto final que sai do processo de individuação, que é o ser humano, sujeito, com seu ego, com seu inconsciente pessoal e com o self regendo isto tudo. O self não está mais lá agora no inconsciente coletivo em algum lugar, de modo algum. Ele está aqui comigo, regendo. É quando o sujeito se torna um avatar da humanidade. E lembrando, gente, para a psicologia junguiana não existe o curar da sombra, iluminar a sombra, jogar amor na sombra. Isso é bobagem. Isso não é psicologia junguiana. Isso é alguma filosofia de vida, é algum conceito de religiões, esoterismo. Ok, nada contra, mas é lá. Isso não é psicologia junguiana. Na psicologia junguiana, nós integramos a sombra. Ponto. É só isso. Você tem que ter estrutura psíquica, emocional e mental para olhar para a sua escuridão, ver o que tem lá, e não é bonito, saber lidar com o que está lá, suportar ver todos esses horrores e integrá-los, finalmente, ao ego. A gente não cura. A gente coloca esta monstruosidade, essa escuridão toda, a serviço do self. Né? Não tem como curar um pedaço de você mesmo. É como se eu chegasse e dissesse: vamos curar o teu pâncreas porque ele está funcionando bem. Se eu mexer no teu pâncreas, eu te mato. Eu não posso mexer na sombra, eu tenho que integrar a sombra. E isso tudo, gente, está expresso nesta outra imagem aqui, que representa o aparelho psíquico para a psicologia junguiana, que estou mostrando aqui para vocês do lado, né? Onde ali em cima nós temos a personalidade e o ego, e lá embaixo nós temos o self, né? Organizando todo esse conjunto psíquico. E no meio disso eu tenho a sombra, que está lá no centro, né, marcada de vermelho. O que isso quer dizer? Né, exatamente o que eu falei antes, só que agora numa coisa mais esquematizada. Numa imagem esquematizada. Eu não passo pelo self, eu não chego no self sem passar pela sombra. E depois, nessa outra imagem, aí eu tenho agora a sombra deslocada, o processo de individuação já ocorreu, e agora o self é o centro ordenador do psiquismo. E esse é o objetivo. A humanidade está vivendo um momento de derramamento da sombra coletiva sobre si mesma. Então, essas manifestações todas, essa raiva toda que está sendo expelida, esse ódio, esses espancamentos, esses tiros de bala de borracha, esse grito contra sistemas autoritários e extremistas políticos, não é só isso. Isso é a cortina de fumaça. O que está além? O que nós estamos gritando? O que as pessoas todas estão gritando? O que o planeta está gritando? Esse modo de vida a gente não quer mais. Não é a política. Não é a religião, não é o discurso antifascista, não é o racismo. É isso também, mas é mais. É além. Nós não queremos mais, o mundo não quer mais, tanta prisão. Nós queremos liberdade para existir. Nós queremos igualdade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Reais. Não mais opressão. E com esse momento de isolamento social que a pandemia causou, o que ficou evidente? Né? Quem produz a riqueza é o pobre, é o trabalhador. Então, é o pobre quem faz a riqueza existir no mundo. Então, é natural que haja uma real distribuição de renda e de bens. Se um ser humano existe no planeta, como que ele não tem direito de ter a sua casa? Como que ele não tem já o seu espaço para viver? Como que alguém cobra por um pedaço de terra? De quem é a terra, se não de ninguém, se não de todos? Como que a gente ainda cobra de um semelhante para ele viver, para ele beber água, para ele se alimentar? Isso são bens universais. Não deveria haver cobrança monetária disso. Né? No Star Trek tem um dos episódios, e eu sou fã da série, em que o Capitão Picard e sua tripulação encontram uma sonda, uma nave que saiu da Terra,
onde as pessoas estavam em sono criogênico? Não, estavam congeladas, na época que se congelavam os corpos, momentos antes da morte, para ver se acharia a cura dali a algumas décadas para as doenças. Então eles encontram pessoas que estão congeladas do século XX, se não me engano, e as pessoas são acordadas e curadas de suas doenças na Star Trek. E aí eles falam, eu tenho milhões no banco, eu tenho meu marido, minha família, e o Capitão Picard fala, olha, hoje, no nosso tempo, o dinheiro não é mais importante. O importante é o nosso desenvolvimento intelectual, é a nossa melhora enquanto pessoa, enquanto raça. Né? E é isso que nós estamos clamando. Um mundo realmente justo, onde haja liberdade e acabem as mentiras que mantêm as pessoas excluídas de tudo aquilo que poderia melhorar a vida humana. Então, esse vídeo tem o objetivo de deixar para vocês esse pensamento. O mundo está vivendo o derramamento da sombra coletiva, e isto é o prelúdio para que haja uma integração do self coletivo a essa sociedade. Quem vai conseguir fazer essa integração? É agora essa lição. É agora a prova, a última prova, para a humanidade conseguir ter este salto de entendimento, salto de consciência e provavelmente um salto evolutivo na sua alma, talvez na sua biologia, mas com certeza na sua sociedade. Quem será que vai conseguir passar para o próximo nível? Quem será que vai conseguir experienciar a sombra por inteiro com dignidade, com honra e com ética? Quem é que vai conseguir fazer a integração do self? Aguardemos.